com você, Rebendo. Lá? Podemos começar? Pode começar. Tá joia. Bom, meus irmãos, uma boa tarde a todos. O Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um dos irmãos, o poder do Espírito, em Deus o Pai. É um prazer enorme estar aqui para que juntos nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos mostra na Escritura. Hoje, a nossa proposta aqui não é tanto analisar esse tema, até risquei um pouquinho aí a tela, não é tanto analisar esse tema do ponto de vista da teologia sistemática, analisar a Trindade do ponto de vista doutrinário, em termos da teologia sistemática, por assim dizer, mas a nossa perspectiva, em primeiro lugar, consiste em observar de maneira hermenêutica, ou até exegética, por assim dizer, acho que mais hermenêutica mesmo, como a Trindade ela influencia e impacta o modo como nós devemos ler a Escritura, e assim, então, aplicar essa perspectiva à nossa vida de modo geral. Não é? Então, tá aí o nosso tema, então, essa manhã, acho que primeiro apresentar, eu sou Paulo Rodrigues, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Capanema e sirvo aqui na Igreja Presbiteriana da Redenção, na cidade de Paragominas, aqui no norte do Pará, ou no Pará, né? Centro do Pará, na verdade. Sou bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte e pós-graduando ou pós-graduado em teologia exegética pela mesma instituição, né? Pelo SPN, como é conhecido. Adentrando então agora aqui o nosso tema, a temática da nossa jornada de hoje, da nossa aula, por assim dizer, de hoje. Então, nós temos cristocentricidade versus cristomonismo, um resgate à ênfase trinitária. Então, em primeiro lugar, partindo para uma introdução, nós encontramos, e não é raro hoje, muita literatura, ou muitas literaturas, muitos títulos, muitos livros, que elaboram em termos de uma abordagem cristocêntrica. Geralmente como nós ouvimos falar, ou como nós lemos nos livros, na maioria das vezes. Então, não raro nós encontramos muitas pessoas enfatizando a cristocentricidade como uma perspectiva através da qual nós devemos olhar para a vida cristã. E aí, o que é que essas pessoas, geralmente, elas querem dizer? Que todo o referencial que nós temos em relação à nossa salvação, que é o centro da nossa vida para Deus, né, passa por Cristo. É bem verdade, e nós precisamos ter cuidado aqui, que essa afirmação tomada a partir desse princípio, ela não está errada. De fato, a cristocentricidade, ela é a ênfase da Escritura. Agora, nós devemos entender por que é que Cristo, ele é o centro da Escritura. Como é que a cristocentricidade, ela pode ser sustentada como uma perspectiva válida à luz da palavra de Deus? Quando nós observamos a Escritura, nós vamos perceber, que é o que nós vamos discorrer mais à frente, que há um plano redentivo em vigor desde Gênesis capítulo 3, isto é, desde a queda do homem. Para não entrar em meandros, ou para não entrar em detalhes, por assim dizer, desnecessários, há uma discussão forte no âmbito teológico, por exemplo, quanto a que os termos cunhados, né, infralapsarianismo e supralapsarianismo, que até discutem ali se de repente o plano de salvação ou o plano redentivo
não foi planejado na eternidade, isto é, antes de Gênesis 3, e como de fato foi, e qual é a ordem, qual seria a ordem dos decretos, se primeiro a queda, ou primeiro a redenção, depois a queda. Mas o ponto para nós hoje é de que há, de fato, e aí isso é inequívoco, há um plano salvífico, há um plano redentivo traçado por Deus, decretado por Deus e executado desde o livro de Gênesis. Só que quando nós vamos analisar o livro de Gênesis, quando nós vamos analisar o cânon das Escrituras, nós vamos perceber que existe um modus operandi através do qual esse plano ele é executado. E esse modus operandi é o que embasa todo o edifício revelacional, escriturístico e cosmológico da palavra de Deus. Então, qual é, em primeiro lugar, a base desse edifício? A doutrina da Trindade. Isto é, nós não podemos compreender a Escritura Sagrada, nem podemos compreender todo o desenvolvimento do plano redentivo do Senhor, do plano redentivo do Deus triuno, sem levar em consideração esse teor trinitário. Sem levarmos em consideração que o plano traçado pelo Senhor é um plano traçado e decretado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, primeira e segunda pessoa, segunda, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, a Trindade, ou a doutrina da Trindade, não é somente, como nós poderíamos dizer, como é que nós poderíamos colocar? A Trindade não é somente o final de todo o meu percurso devocional, mas a Trindade é o modo, ou é a doutrina que revela Deus, ou a Trindade ela é a doutrina que me norteia no meu estudo, na minha leitura da palavra do Senhor, que, por sua vez, orienta todo o meu viver cristão e toda a forma como eu enxergo o mundo, como eu me relaciono com as pessoas, isso de maneira mais ampla. Então, o nosso segundo ponto, ou o nosso primeiro ponto, aliás, dentro dessa nossa proposta, é analisar a centralidade messiânica no Antigo Testamento. Quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento, logo ali nas primeiras páginas, nós vamos perceber uma estruturação de tudo que será a estrutura ou o arquétipo redentor ao longo do processo da história da salvação. E como é que nós podemos, ou de onde é que nós podemos inferir mais pontualmente essa ideia? Claro, no texto bastante conhecido da palavra do Senhor, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Talvez uma das passagens mais citadas por nós hoje, exatamente por causa do seu papel central no desenrolar da progressão revelacional. Então, o que nós temos nesse texto, que alguns teóricos e alguns autores até chamam, nós temos aqui o proto-evangelho. Isto é, toda semente germinal do evangelho, no seu teor revelacional, está contido aqui em Gênesis 3, versículo 15. Agora, note bem, quando nós falamos que toda semente germinal está aqui, nós não queremos dizer que, posteriormente, foi adicionado uma informação nova. Mas quando nós recorremos ao texto, nós precisamos nos lembrar que a Escritura ela é progressiva, mas nós devemos ter o cuidado seguinte: a progressividade da palavra do Senhor, a progressividade da Escritura Sagrada, ela precisa ser entendida do ponto de vista de que toda a revelação de Deus para o homem foi dada para Adão. Então, tudo que era necessário para que Adão entendesse e toda a revelação de Deus foi dada no momento para Adão. Então, a informação em Gênesis 3,15, ela é completa na sua inteireza. Está adicionado ali o plano salvador, está adicionado ali o modo através do qual o plano salvador ele vai ser executado, os agentes desse plano salvador. Porém, a informação ela não atingiu, ou ela não foi dada na sua plenitude. A plenitude ela vai ser alcançada através do progresso, através do passo a passo, através de todo o desenrolar progressivo da Escritura Sagrada. Porém,
Já nesse texto de Gênesis 3:15, nós temos ali claramente, como é aqui a nossa ênfase nesse primeiro ponto, nós temos, como já dissemos, o modo através do qual a salvação ela vai ser executada. Nós temos, então, duas figuras que são claramente expostas naquele texto. A primeira figura, naturalmente, obviamente, é Deus o Pai, agindo ali como grande profeta, que fala acerca do descendente prometido. Agora, veja, esse descendente prometido, é o que nós vamos ver mais posteriormente, ele não é um descendente outro, senão aquele que vem da parte do próprio Deus. Então, nós temos ali o que nós chamamos lá no artigo de agência trinitária. O que é a agência trinitária? É a concorrência ou a convergência do Pai, da ação do Pai, do Filho e do Espírito para a execução do plano traçado. Então, por exemplo, nós geralmente somos muito rápidos em considerar que esse versículo, Gênesis 3:15, está se referindo a Jesus Cristo. Bom, é inegável que está. Agora, como é que esse versículo aponta para Jesus Cristo e sua obra salvadora, é que nós deixamos escapar muitas vezes. Então, o descendente prometido ali em Gênesis 3:15, ele é o que nós chamamos, que ficou conhecido na história, né, de Messias. E quem é o Messias? Ele é o instrumento de Deus, ele é o instrumento do Senhor para a execução da salvação do cosmos e também, ou incluindo aqui, o povo eleito do Senhor. Então, esse texto faz parte de um bloco de sentenças que estão sendo deferidas por Deus diante do pecado em que incorreu Adão e Eva ao comerem ali do fruto proibido. Cada uma das sentenças reflete uma pena que vai ser executada na existência do condenado e até mesmo até depois da sua posteridade. Porque veja, por exemplo, se você analisar lá, se você se lembrar do texto de Gênesis 3:15, é decretado, por exemplo, a morte de Adão. Mas a morte de Adão não alcança somente Adão, mas toda a raça humana, posteriormente, toda a raça humana depois dele. Então, ao publicar essas sentenças, é revelado o agente executor dessa sentença. E quem é o agente executor da sentença? É o próprio Deus. Então, seguindo esse raciocínio, Deus lavra a sentença, executa a sentença, e todas as consequências ligadas às penas são como promessas da parte do Senhor. Promessas que vão permanecer em execução até que o plano do Senhor seja concluído. E aí eu coloco aqui entre parênteses algumas até para além disso, que, por exemplo, o plano redentor não termina, por exemplo, quando Cristo vem a primeira vez e executa a justificação dos eleitos. Mas as promessas de Deus alcançam a eternidade, alcançam o porvir. Então, caminhando um pouco mais assim, nesse sentido, se isso é fato, se toda essa perspectiva que nós estamos discorrendo aqui é verdade, como nós cremos, a nossa ótica, a nossa perspectiva ao ler a Escritura no Antigo Testamento com relação à Trindade deve ser de considerar Deus o Pai envolvido na promessa messiânica, tanto quanto o próprio Messias. Então, o que é que eu quero enfatizar aqui de maneira resumida? Você não pode, ou nós não podemos olhar para Gênesis 3:15 vendo algum tipo de importância maior no pai que promete o descendente sobre o próprio descendente, já que o descendente prometido é a segunda pessoa da Trindade. Então, nós só podemos compreender, ou nós só podemos chegar ao resultado de que há uma convergência de horizontes no texto, através da centralidade messiânica. E para onde é que converge essa centralidade? Para a execução da obra salvadora pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, que é aquele que está revelando isso a Moisés no momento da inspiração do texto sagrado. Então, claramente, toda a obra de salvação que vai sendo desenrolada a partir daí, todo o aspecto messiânico que vai sendo desenrolado a partir daí, deve ser compreendido à luz dessa verdade. O plano redentivo é executado pelo Pai
pelo Filho e pelo Espírito. O que nós vamos ver mais à frente, nós vamos discutir isso posteriormente, quando nós chegarmos, por exemplo, ao Novo Testamento, é claro que, objetivamente, alguns chamam essa parte da doutrina de economia da Trindade, né? Ou a divisão, como é que posso dizer assim, a divisão funcional da Trindade. Então, é claro que cada pessoa da Trindade está incumbida pontualmente de realizar uma tarefa. Mas o ponto em questão aqui é, quando nós olhamos para a salvação de modo geral, quando nós olhamos para o aspecto redentivo, que é a ênfase da Escritura, nós temos de considerar as três pessoas, e não uma só. Nós devemos considerar o plano de modo geral, e não apenas um. Como colocou aí, por exemplo, o Walter Kaiser, trouxe aqui uma citação dele, por exemplo, ele diz aí, o Messias está no âmago da Bíblia. Por exemplo, de acordo com cálculos rabinos, ou rabínicos, há aproximadamente 456 textos do Antigo Testamento que se referem diretamente ao Messias ou aos tempos messiânicos. Embora esse número seja aumentado pelos padrões particulares de sabedoria usados em algumas comunidades, o que resta quando a lista é reduzida ainda é extremamente impressionante. O ponto que ele coloca aqui é que o messianismo, claramente, é um dos temas, se não o maior tema da Escritura no Antigo Testamento. Ou seja, a grande expectativa de que aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15 seja executado. Porém, mais uma vez, nós vamos ressaltar aqui que, à luz desse dado, as menções ao Messias, elas vão aparecer acopladas a estruturas em que a ação é atribuída a mais de uma pessoa ou agente. Então, por exemplo, nós vamos ver alguns textos agora que apontam para essa realidade. Veja, por exemplo, aí, como está aparecendo na tela, o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Esse é o momento em que Moisés profetiza sobre um profeta maior. Mas veja, o ponto em questão, enfatizado por Moisés, não é somente um profeta que virá para anunciar a lei ao povo, porque o Senhor já havia providenciado um profeta. Moisés era o caso disso. E nós temos todos os outros profetas no Antigo Testamento que vêm com a incumbência de anunciar a palavra do Senhor. Mas qual é o ponto em destaque, ou qual é o ponto que ressalta esse profeta mencionado aqui por Moisés sobre todos os outros? Veja aí o texto, Deuteronômio 18:15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Quando nós enxergamos, ou quando nós analisamos o texto hebraico na sua originalidade, nós enxergamos, por exemplo, nós poderíamos fazer uma pequena alteração nesse texto aqui em português, porque Moisés sugere, a eles vocês ouvirão. Mas parece uma mudança muito sutil, mas qual é o ponto traçado por Moisés aqui? A eficácia do ministério desse profeta. Moisés, enquanto profeta do Senhor, ele transmite os oráculos de Deus, ele transmite a palavra do Senhor, mas ele não tem o poder de incutir a lei de Deus, de esculpir a lei de Deus no coração do povo. Porém, esse outro profeta, ele não somente declara com profundidade a lei de Deus, com acuracidade a lei de Deus, mas ele é eficaz no processo de fazer com que o povo torne a Deus e ouça o Senhor. Então, nós não estamos lidando aqui simplesmente com a vinda de um profeta que viria para proclamar a lei de Deus, mas está ligado a esse ministério profético a obra redentora, ou a obra redentiva. Então, esse aspecto do messianismo é abarcado aqui por Moisés para apontar não somente como a transmissão da lei de Deus, mas para o plano de salvação. E aí, então, você tem jungido a isso, ou atrelado a isso, o arquétipo trinitário da salvação. Você tem o Pai como aquele que vai providenciar a vinda desse profeta, ou seja, a vinda do Filho. Então,
resumindo aqui esse ponto, veja, você tem o anúncio de Moisés, a profecia de Moisés sobre a salvação. E você tem, atrelado a isso, nesse momento, a estrutura trinitária. Não é Deus quem está dizendo que ele vai profetizar, por exemplo, não é o Pai aqui, o Senhor aqui, é uma referência a Deus o Pai. Então, não é o Senhor que vai profetizar e o povo vai ouvir o Senhor. Mas o Senhor, ele vai suscitar um profeta. Então, nós temos aqui o protagonismo das duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. O Espírito aqui entra como o instrumento através do qual o povo ouvirá o profeta, né? Como nós veremos quando nós chegarmos no Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo em todo esse processo, que acontece já aqui desde o Antigo Testamento. Então, resumindo aqui, a instrumentalidade do enviado de Deus para a salvação do povo fica claro nesse texto. Principalmente, como é nossa proposta, quando havemos à luz do princípio que nós vamos cunhar aqui, como já foi cunhado no artigo, de trinocentricidade. É um nome complicado, que é só para a gente entender aqui a proposta. Então, o que é a trinocentricidade? É a agência conjunta do Pai, do Filho e do Espírito que concorre para a salvação, né? Vamos caminhando um pouco mais à luz e analisar ainda um outro texto. Então, outro texto que alude a essa mesma perspectiva é o texto de Isaías 52, do 13 ao 15, ali, o finalzinho do capítulo 52, e o capítulo 53. Qual é o contexto ali dessas passagens? O profeta Isaías é amplamente conhecido como o profeta messiânico, porque as suas profecias, quando elas são comparadas às de outros profetas, elas acabam sendo mais abrangentes e mais específicas a respeito dessa figura teológica e histórica que é concretizada em Cristo Jesus. Então, após uma sequência de profecias que juram a destruição do povo de Israel devido ao seu pecado contra Deus, Isaías começa a mudar o tom da sua mensagem, incluindo mais claramente uma restauração do mesmo povo. Então, o Senhor vai punir a nação de Israel por causa do seu pecado, por causa do seu desvio, e no mesmo momento, no mesmo livro, você tem o profeta Isaías mudando o tom de uma destruição e punição para uma salvação e restauração. Para isso, então, o agente dessa ação, que é o Senhor, vai destacar outro personagem que, por sua vez, é o seu agente. Então, você tem Isaías profetizando que Deus vai salvar o povo. E no mesmo momento em que Isaías está profetizando que Deus vai salvar e restaurar o povo, ele inclui nessa profecia o agente do próprio Deus, que é, então, aquele que é conhecido, aquele que é chamado no livro de Isaías como o servo sofredor. E aí você tem o servo sofredor, nessas duas passagens especificamente, 52, do 13 a 15, e o capítulo 53, você vê a descrição do servo sofredor através de profunda dor e sofrimento que vão ser causados para que, por meio da expiação com sua vida, o povo retorne aos braços de Deus e goze de um relacionamento eterno com ele. E aí, mais uma vez, para a execução do plano salvador, para a execução do plano redentivo, você tem, mais uma vez, explicitado na Escritura a agência trinitária. Veja aí, por exemplo, versículos 13 e 15 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. E aí você tem, no capítulo 53, versículo 1, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Então, isso aqui são falas do Senhor, onde ele está se referindo, ou quando ele está se referindo ao seu Messias, ou ao seu servo, o agente através do qual ele vai realizar essas obras de salvação. Mas então, mais uma vez, em mais um texto da Escritura, isso aqui nós poderíamos unir, nós poderíamos passar aqui, acho que o resto da tarde e noite, como é para alguns irmãos aqui, analisando textos
em que essa estrutura, ela aparece. Poderíamos passar aqui vários momentos analisando essas estruturas, mas eu acho que já ficou, então, claro que quando a salvação ela é mencionada, quando a ação salvadora é mencionada na Escritura, a grande maioria das vezes, ela envolve a agência trinitária. Ela envolve a concorrência de ação do Pai, do Filho e do Espírito. Mas vamos ver ainda, por exemplo, essa mesma estrutura no Salmo 2º. Para isso, então, antes, como coloca aí o Palmer Robertson, o Salmo 2º apresenta o Filho, apontado por Deus, como aquele que vai de maneira definitiva estender o reinado messiânico até os confins da terra. Interessantemente, se você analisar, se você lembrar dos 3 textos que nós utilizamos aqui, você vai perceber 3 ofícios ou 3 faces da execução salvadora do Messias. Nós vimos, por exemplo, Moisés citando a função do Messias como profeta. Agora, há pouco, nós vimos Isaías lidando com a situação do Messias através de um ofício sacerdotal, onde ele oferece expiação pelos pecados do povo. E agora, no Salmo 2º, nós vamos ver o desdobramento da obra messiânica através da agência trinitária, destacando o Messias como rei. Então, você tem aqui os 3 ofícios de Cristo, mas nesses 3 ofícios de Cristo, tá, é destacado não somente a ação do Messias propriamente dito, mas a ação daquele que o envia, isto é, o Pai. Então, isto posto, nós podemos compreender, voltando à compreensão e análise ali do Salmo 2º, que nós veremos mais especificamente daqui a pouco, nós podemos compreender que a figura davídica no Salmo é uma prefiguração ou tipologia do próprio Filho de Deus, que é Cristo, naturalmente, que vai desempenhar o papel de reinar sobre o seu povo e sobre todos os povos da terra. O pano de fundo de todo o primeiro livro dos Salmos é a rebelião dos povos, dos inimigos de Deus, que não desejam que o seu reino seja estabelecido pelo Messias, como mostra a própria apresentação dos primeiros versos do Salmo 2º, não é? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. E aí, os príncipes eles vão conspirar contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja, o destaque desse texto do Salmo 2º é a revolta dos ímpios contra o reinado de Deus sobre o seu povo. E lembre-se, o reinado de Deus sobre o seu povo é um arquétipo menor do reinado de Deus sobre todo o mundo. Isto é, o Deus que reina sobre Israel é o Deus que reina todo o cosmos. É o Deus que reina todo o universo. Então, aquele que se rebela, ou quem se rebela contra o reino do Senhor, ou contra o reinado do Senhor, está se levantando não somente contra o reino físico de Israel, está se levantando contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o Deus triuno. Então, mas mesmo assim, no Salmo, veja que não há como você se rebelar contra um sem se rebelar contra o outro. Isto é, não há como os inimigos de Israel se levantarem contra Davi sem que se levantem também contra o Senhor. Porque as duas figuras aqui elas estão unidas no mesmo princípio. Deus reina sobre tudo. Mas aí, então, você tem agora a figura de Davi como o rei tipológico. O Davi está funcionando aqui como um referencial de um rei muito maior que virá após ele, e que ele sim será o rei verdadeiro, por assim dizer, o rei que se assenta no trono. No mesmo salmo, a relação entre o Senhor e a figura messiânica é claramente chamada de filho, como está lá no versículo 7 do Salmo 2º. Tu és o meu filho. Então, essa figura emerge ou aparece com o fim de que, através do estabelecimento do reinado do Filho, o próprio Deus reine sobre Israel. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a fusão dos tronos davídico com o trono de Deus. A fusão é essa que vai proporcionar o reinado de Deus sobre o seu povo, o que é considerado como um desdobramento da ação trinitária no plano salvador.
de maneira a expor, como já foi dito aqui, que o reino de Deus em seu Filho é o clímax da obra da salvação. O princípio de salvação por meio de um reino, então, vai aludir ao compromisso pactual estabelecido por Deus de ser para sempre o Deus de Israel e Israel o seu povo. Então, veja que, analisando esses textos, apenas 3 textos, mas toda a carga teológica desses textos aponta para que o plano salvador, eu insisto nisso aqui, o plano salvador, ele não é executado por uma pessoa. O plano salvífico, o plano redentivo, ou redentor, como queira, ele é executado pelas 3 pessoas da Trindade. Essa ênfase molda o locus da escritura de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento está fundamentado nessa perspectiva. Deus reina através do seu Messias. Deus vai garantir a salvação do povo através do seu Messias. Deus vai garantir a justificação, a expiação dos pecados do povo através do seu Messias. A lei de Deus, ela vai ser corretamente aplicada ao coração do povo de maneira perfeita pelo seu Messias. Mas você precisa entender, então, os 2 aspectos, ou pelo menos você precisa entender, então, as 2 figuras, os 2 agentes que são colocados no texto como sendo executores do plano redentivo. Dessa forma, então, concluindo aqui esse primeiro ponto, nós percebemos que a centralidade messiânica no Antigo Testamento vai estar alicerçada na obra trinitária de Deus em salvar o seu povo. Pai, Filho e Espírito, o Espírito aqui é aquele através de quem o Filho age, estão unidos no plano redentor. Essa estrutura determina toda a ótica de observação do processo redentivo no Antigo Testamento. Por mais que no Filho repouse a responsabilidade de, no tempo e no espaço, executar a vontade do Pai, Pai e Espírito também devem ser igualmente considerados na ação. Então, você tem um equilíbrio perfeito que emerge aqui, que abrange todas as pessoas da Santíssima Trindade. Agora, nós vamos observar essa estrutura a partir do Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento analisa essa perspectiva? Veja, quando nós chegamos, então, ao Novo Testamento, naturalmente, todas as ideias que, porventura, estavam obscurecidas pelo véu do tempo, que aguardava a chegada de sua plenitude, se desvelam. O que é que eu quero dizer aqui? No Antigo Testamento, você tem um modo de Deus se revelar, e esse modo é através de figuras, é através de tipos, é através de instituições, é através de ações. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, essas figuras, esses tipos, essas instituições, elas perdem o seu uso porque é chegado o clímax e o cumprimento de todas essas figuras e personagens e tipos e instituições. Então, com a chegada do Novo Testamento em Cristo, o clímax da revelação, o clímax da progressão é estabelecido, é cumprido, é chegado. E agora, então, nós vamos ver com muito mais clareza essa trinocentricidade do plano redentor. O próprio Senhor Jesus Cristo aponta que a operação do seu ministério tem como centro nevrálgico a obediência ao Pai. Nós vamos ver isso em vários textos. Um exemplo deles está aqui, João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E outros textos, o Senhor Jesus Cristo vai deixar isso claro. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, no Novo Testamento, quando toda a sombra do Antigo Testamento é dissipada através da luz da chegada do clímax da redenção, a obra trinitária, a obra redentiva da Trindade, como centro, como é que nós podemos dizer? Como centro perspectivo de toda a leitura do que aconteceu no Antigo Testamento e de tudo que acontece na vida cristã, no cosmos de modo geral,
isso tudo fica ainda mais claro. Essa postura de Cristo de enfatizar a sua submissão voluntária à vontade do Pai como cumprimento do plano redentor, ela vai se repetir muitas vezes durante os evangelhos, demonstrando que a operação da sua tarefa não está sendo executada de forma alguma à parte do Pai ou do Espírito. Muito embora seja nele que o aspecto objetivo da salvação esteja sendo executado. E por este aspecto objetivo, nós entendemos, como já mencionamos aqui, a própria encarnação da segunda pessoa da Trindade no tempo e no espaço. Mas veja, qual é o ponto aqui em questão? A objetividade daquilo que a segunda pessoa da Trindade faz não desmerece ou não diminui a ação do Pai ou do Filho. Qual é o ponto, então, em questão? Em Cristo, nós temos o ponto de contato entre a divindade e a humanidade, ou seja, melhor dizendo, né? Nós temos o ponto de contato entre Deus e os homens, na obra mediadora de Cristo. Quando Cristo encarna, ele tem a natureza divina e assume, então, a natureza humana, para servir exatamente de ponto de contato entre Deus e os homens. Então, para aí, é através disso, então, que a encarnação da segunda pessoa da Trindade, ela é enfatizada nas Escrituras. Como nós dissemos no início, e nós vamos ver isso de maneira mais aprofundada nas noções práticas de tudo isso que nós estamos estabelecendo aqui, a cristocentricidade não é o problema. Os nossos sermões, eles devem ser sermões cristocêntricos. Os nossos cultos devem ser cultos cristocêntricos. A nossa vida deve ser uma vida cristocêntrica, mas nós temos de observar que a cristocentricidade envolve diretamente a trinocentricidade. Cristo não pode ser ressaltado como ponto focal, isolado de todo o arcabouço revelacional que aponta para a obra do Pai e do Espírito. Porque Cristo não veio por sua própria vontade, de maneira isolada do decreto do Pai e do Espírito. O pacto trinitário feito na eternidade, através do qual fora decretado toda a realidade, todo o ambiente cosmológico, histórico, factivo, enfim, o mundo e a sua execução estão debaixo do controle de Cristo na sua redenção, de maneira objetiva, na cruz do Calvário e na sua segunda vinda, através da dispensação do Pai e do Espírito também. Então, por exemplo, como cita lá Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 1, capítulo 5, perdão, do versículo 12 ao versículo 21, nós temos essa perspectiva abarcada pelo próprio apóstolo Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí, o que é que você vê, o que é que você tem, então, durante ou ao longo de toda essa passagem? É Cristo como sendo o meio através do qual o pecado é expiado. Então, naturalmente, a nossa abordagem, quando nós enfatizamos a salvação, nós precisamos nomear o que Cristo fez. E deixar de nomear o que Cristo fez é um erro gravíssimo, porque também sem Cristo não há redenção. Mas nós não podemos isolar Cristo de todo o arcabouço, como disse anteriormente, nós não podemos isolar Cristo de todo o arcabouço do plano redentivo, que inclui o Pai e o Espírito. Veja aí, por exemplo, seguindo esse modelo apresentado por Cristo, os próprios apóstolos do Senhor enfatizam essa ação trinitária do plano redentor ao apresentar a mensagem do Evangelho. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro, em seu primeiro discurso, após o Pentecoste, momento em que o Espírito Santo vem sobre a igreja a fim de cumprir a promessa do Filho, ele usa a estrutura trinocêntrica. Então, veja, os apóstolos agora, eles vão pregar, eles são aqueles que são comissionados por Cristo para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Eles são os pioneiros, aqueles encarregados por Cristo de serem embaixadores do reino, embaixadores do Evangelho, a fim de difundir
a mensagem do reino dos céus agora para outros povos. Mas então, como é que os apóstolos e as pessoas ligadas aos apóstolos, não é? Os líderes da igreja ligados aos apóstolos no Novo Testamento, eles fazem isso através da estrutura trinocêntrica. Veja aí, por exemplo, como está destacado agora em Atos capítulo 2, versículos 22, 24 a 36. O apóstolo Pedro diz o seguinte: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, e aqui Jesus, homem aprovado por Deus, o termo Deus aqui está designando o Pai. É claro que Cristo é Deus, mas veja, você tem claramente aqui o destaque sendo feito por Pedro das duas pessoas da Trindade, como cada um executando a sua obra. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. E aí, Pedro está dizendo, Cristo foi o instrumento usado por Pai para anunciar a salvação, através dos prodígios, através dos sinais que garantiam e atestavam a sua identidade como Messias. E aí ele continua, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, agora você tem a menção clara de que toda a execução da obra redentiva foi planejada por Deus. E aí você tem claramente Pai, Filho e Espírito incluídos nesse aspecto, mas aqui então você tem a economia da Trindade. Você tem a administração das obras e das ações de cada uma das pessoas. Então, é atribuído ao Pai aqui o plano determinado e presciência de Deus, o plano decretivo do Senhor. E aí ele continua, vocês mataram Cristo, crucificando-o por mão de homens maus. Algumas traduções, algumas versões, por mãos de iníquos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus, que vocês o crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, você tem agora o anúncio do Evangelho. Pedro está dizendo, olha, Cristo foi crucificado. Mas Cristo foi crucificado pelo decreto de Deus, para a execução do plano redentor. Mas isso não tira a culpa de vocês, que vocês são responsáveis por isso. Vocês quiseram a crucificação de Cristo. Aí você tem também aqui a doutrina da soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas você tem claramente essa perspectiva aqui unida e apresentada pelo apóstolo Pedro. Mas veja, qual é o objetivo do apóstolo Pedro, em primeiro lugar? É explicar o fenômeno do Pentecoste. Mas Pedro não pode explicar o fenômeno do Pentecoste sem explicar o plano redentor. E Pedro não pode explicar o plano redentor anunciando o evangelho sem explicar a estrutura trinocêntrica ou trinitária da obra da salvação. Então, os apóstolos estão fundamentalmente comprometidos em expor o evangelho não de maneira cristolôgica, mas de maneira trinocêntrica, enfatizando que em Cristo, objetivamente, é que o homem alcança a salvação. Então, mais uma vez aqui, para testemunhar aquela multidão, o evangelho do reino dos céus, o reino de Deus, Pedro se valeu da ênfase na Trindade, pois, como nós temos visto até aqui, não pode haver dissociação entre as pessoas da Trindade na operação da obra redentora, sem que haja desvio da verdade. Então, se você enfatiza e isola uma pessoa da Trindade das outras no plano redentor, você tem um desequilíbrio. Uma coisa está diretamente ligada à outra. O anúncio do evangelho precisa revelar e explicitar a ação trinitária na salvação do cosmos. E aí agora nós vamos para um outro texto onde essa estrutura ela agora é esmiuçada, que é o mesmo modelo empregado, o mesmo modelo trinocêntrico para a exposição do evangelho é empregado pelo apóstolo Paulo, quando explica aos Efésios, de maneira clara, esse arquétipo sobre o qual está alicerçado o edifício da salvação. De maneira ainda mais didática, ele destaca tanto a unidade da Trindade no processo como um todo, como agora ele explica cada papel pontual que as pessoas da Trindade desempenham. E aí ele coloca um texto como está aí em destaque. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo,
Deus nos escolheu nele. Aí você tem a eleição ou predestinação, como queira, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele. Ele quem? Cristo. Ou nele agora, no amado, Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. Então você tem a eleição e predestinação, o aspecto que nós vamos trabalhar em seguida, o aspecto geral da obra da redenção na eleição. Você tem agora o aspecto focal, que é a redenção pelo sangue, que é o sacrifício de Cristo, a encarnação, vida, morte e ressurreição, o sacrifício de Cristo como um todo. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, tendo nele também crido, e aí você tem o terceiro aspecto, que é a ação do Espírito. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, e aí nós tivemos o versículo 3, versículo 4, 5, 7, 13 e 14. Mas veja, a estrutura está aí. Tanto, como disse anteriormente, no seu aspecto geral, a agência trinitária unida, né? A agência trinitária de maneira coesa, de maneira harmônica, quanto detalhadamente descrito aqui cada aspecto econômico ou exequível da obra da redenção. O Pai que elege, o Filho que se sacrifica e expia, e o Espírito que aplica a obra do Filho sobre os eleitos do Senhor. Então, nós temos aqui os três aspectos da obra da salvação, economicamente definida em termos sistemáticos. Você tem Deus o Pai, que aponta para o aspecto idealístico da salvação, eleição e predestinação. Nós temos Deus o Filho, no aspecto objetivo da salvação, como disse, encarnação, vida, morte e ressurreição no tempo e no espaço. E aí nós temos, depois, Deus o Espírito Santo, o aspecto subjetivo da obra da salvação, que é a aplicação da obra do Filho sobre os eleitos redimidos pelo Senhor. Então, nós temos aqui, claramente, a ênfase de todo o Novo Testamento na demonstração do Evangelho, na publicação do Evangelho. E veja, o que é o Evangelho dentro dos termos que nós temos discutido aqui? O Evangelho é o clímax, ou o Evangelho é a exposição da obra redentiva. Etimologicamente falando, né, os irmãos conhecem bem, a palavra Evangelho significa boas novas, mas boas novas do quê? Boas novas do plano redentor. Boas novas da salvação. E como é que essa salvação se processa? Essa pergunta ela é fundamental no Novo Testamento. Porque a salvação ela não é executada por Cristo somente. Mas Cristo está dentro de todo um enredo, está dentro de todo um plano desenvolvido e arquitetado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, os apóstolos, compreendendo essa agência trinitária, ou essa trinocentricidade, veem nisso o único modo através do qual o evangelho pode ser exposto. Então, mais uma vez repito, por mais que nós estejamos considerando aqui, ou por mais que nós enfatizemos em Cristo o aspecto objetivo da obra da salvação, porque é isso que nós anunciamos, não é? Nós pregamos que é através do sangue de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Sem dúvida nenhuma. Mas qual é o nosso objetivo hoje, nessa nossa discussão aqui? É demonstrar que tão importante quanto a demonstração da objetividade da obra da salvação em Cristo é também nós enxergarmos e nós difundirmos todo o plano redentivo de acordo com a ação trinitária. Nós veremos em seguida, então, como é que essa trinocentricidade ela pode ser sintetizada e aplicada à vida cristã de um modo geral. Nós veremos, então, como é que todo esse conceito que nós trabalhamos até aqui, ele pode ser exemplificado e aplicado, vivido, experimentado pela Igreja do Senhor. Tanto a Igreja, de modo geral, como os crentes de maneira individual. Eu acho que agora é pertinente nós fazermos um intervalo. Não sei se o Red está aí ainda.
Reverendo, eu vou abrir esse momento para perguntas. A gente fez uma modificação. Joia? A gente fazer uma quantidade de perguntas desse primeiro bloco e outra no segundo. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer em relação a esse primeiro bloco, fiquem à vontade, irmão Marcos, irmão Paulo. Tem uma pergunta, a hora é agora, viu? Pronto, não temos nenhuma pergunta, então vamos deixar elas por finalzinho. As minhas perguntas aqui eu separei, mas são mais de ordens práticas, então vai ter mais a ver com o segundo bloco, então vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Joia. São 5h11, vou deixar mais ou menos aí 5h25, a gente volta aqui. Tomar Tá ok. água, cafezinho. A gente volta já já, então. Pode dar prosseguimento. Simbora. Então, agora, nós vamos analisar quais são, então, as implicações dessa nossa perspectiva para a vida cristã de modo geral, né? Então, continuando aqui, segue-se naturalmente, com essa nossa análise, que todo arcabouço relacional está ancorado nessa estrutura-chave que percorre a história conforme registrada na Escritura Sagrada. O Pai opera a salvação do cosmos no Filho, que, por sua vez, age sob o ministério do Espírito Santo. Então, essa é a perspectiva relacional que serve como base para toda a construção doutrinária, ideológica, cosmovisão mesmo, do cristianismo. Então, agora, à luz dessas informações, o nosso próximo passo é aplicar essa perspectiva à nossa vida cristã. Como nós já destacamos algumas vezes aqui, o edifício da salvação tem por base aquilo que nós observamos aqui e tratamos aqui como agência trinitária, ou seja, a obra da redenção ela foi orquestrada pela Trindade. E nós sabemos também que nós não fomos salvos em parte, ou que há alguma seção da nossa vida que não esteja sob jurisdição do Deus triuno, que nos resgatou da morte do pecado, para a vida que nós usufruímos nele. Dessa maneira, ou dessa sorte, não existe como pensar a vida cristã de maneira a desconsiderar esse ponto. Toda a nossa vida também é trinocêntrica. Isto é, nossa existência gira em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus vivo e verdadeiro. Tendo, então, colocado isto, nós notemos que, costumeiramente, no cenário evangélico brasileiro, é possível observar uma tendência a destacar Cristo em certos momentos devocionais ou de culto, por exemplo. Vamos observar aqui um aspecto da vida cristã, o culto. Então, por exemplo, quando nas orações nós ouvimos ao final as expressões no nome de Cristo é que oramos, amém. Ou em nome de Jesus, amém. Veja, é claro que nós não estamos condenando essa prática, porque é uma prática comum, não é nenhuma heresia, não está errado, é possível, mas o ponto é que, através dessa atitude, muitas vezes nós explicitamos um certo cristomonismo, que nós, todas as vezes que nós pensamos a nossa salvação, todas as vezes que nós pensamos nossa vida, todas as vezes que nós pensamos na nossa, como posso dizer assim, na nossa cosmovisão cristã, nós recorremos a Cristo. O que é certo, porém não é completo. O ponto é esse. Então, por exemplo, alguns cânticos que nomeiam explicitamente a segunda pessoa da Trindade, mas aludem rapidamente ao Pai e ao Espírito em suas letras. Então, é um ponto que nós precisamos notar com relação ao culto, que o culto
precisa explicitar, precisa demonstrar esse caráter trino, esse caráter triuno, por assim dizer, esse caráter trinocêntrico. Para isso, então, nós vamos citar aí um texto da Confissão de Fé de Westminster, quando trata o culto religioso. E aí nós temos o texto: o culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, quando nós nos dispomos a ir ao culto público, então, nós precisamos entender que todo o processo cultico, todo o processo devocional que vai se desenrolar, está se desenrolando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Esse é o sentimento que deve estar na nossa mente. Então, não é somente o culto a Cristo. Não é somente o culto ao Espírito. E, infelizmente, aqui nós precisamos colocar esse ponto. Por exemplo, em muitas reuniões, em algumas denominações, acaba que cada pessoa da Trindade, às vezes, ganha uma ênfase sobre a outra. Por exemplo, na sexta-feira, você vai ter aqui, venha para o culto do Espírito Santo. Você vai ter agora a reunião do Espírito Santo. Ou coisas do gênero. Principalmente, de maneira mais recente, né? Se nós tomarmos ali a partir da década de 60, 70, com o surgimento do pentecostalismo, e outras frentes até mais extremistas dentro desse sistema doutrinário, você tem aí, então, um desequilíbrio dentro dessa perspectiva, como se você pudesse usufruir de algum benefício da salvação ou de algum benefício da parte de Deus, focalizando-se ou concentrando-se somente em uma das pessoas da Trindade. Por exemplo, agora citei o caso, né? Venha para o culto do Espírito Santo, como se você pudesse usufruir de algum tipo de bênção exclusivamente do Espírito, de maneira dissociada do Pai e do Filho. Então, nós podemos estar tratando aqui de um aspecto ou de um ponto um pouco, como é que eu posso dizer, restrito a uma ala do evangelicalismo brasileiro, mas que demonstra esse desequilíbrio que nós estamos enfrentando hoje, com a ausência dessa ênfase na doutrina da Trindade. Por exemplo, também, o estudo da palavra de Deus, o estudo da palavra do Senhor. Quando nós deixamos de lado esse arcabouço teológico que considera a doutrina da Trindade, nós podemos chegar a compreensões equivocadas do texto sagrado. Como, por exemplo, é o caso dos judeus, que por não compreenderem bem a agência trinitária, negaram Cristo. Quando Cristo se propõe, por exemplo, como Filho de Deus, eles notadamente acham que aquilo é uma blasfêmia. Eles tinham ideia de que haveria de vir um Messias. Mas quando o Messias se propõe como Filho de Deus, então eles têm uma dificuldade. Por exemplo, um outro caso disso, fora da tradição cristã, é o caso do islamismo, que até reconhece Jesus Cristo como um importante profeta, como uma figura importante, até enviado da parte de Deus. Mas o islamismo jamais vai admitir que Cristo é o Filho de Deus, da mesma substância do Pai. Então, isso por quê? Por falta de compreensão dos textos sagrados. E também por causa da ênfase que eles têm em novas revelações, incluindo a revelação dada ali a Maomé, a suposta revelação dada a Maomé. Mas veja, nós falamos aqui, destacamos aqui dois exemplos extremos, né, dois exemplos fora da tradição cristã, mas o problema é a falta de consideração com relação à doutrina da Trindade para a leitura do texto sagrado, para a leitura da Escritura, para a experimentação da vida cristã ou da vida com Deus, de modo geral. Então, claramente, há uma distinção sendo didaticamente feita no texto da Confissão de Fé, que lemos agora há pouco,
quando ela elabora que o culto deve ser prestado pela mediação de Cristo. A confissão, ela não está dizendo o contrário, pois é por ele que nós temos acesso a Deus, como, por exemplo, está claro lá no texto de Hebreus, capítulo 14, 16. Porém, em termos de adoração ou veneração, como queira, é a Trindade que o culto deve ser direcionado. Então, como é que nós cultuamos? Nós cultuamos a Deus o Pai por intermédio de Cristo, pelo poder do Espírito. Então, os cânticos, as orações, a leitura, a pregação, a administração dos sacramentos, tudo que é feito no culto público perpassa por essa ênfase na Trindade. A nossa vida, de modo geral, agora, saindo um pouco da esfera do culto e aplicando, por exemplo, a oração. A Confissão de Fé de Westminster também elabora nisso. Não coloquei aqui para ficar algo mais objetivo, mas, por exemplo, as nossas orações, elas também devem acompanhar esse raciocínio. As nossas orações, elas são oferecidas ao Pai pela obra mediadora de Cristo através do Espírito. Então, quando nós levamos em consideração toda essa perspectiva teológica a respeito da trinocentricidade e da necessidade da ênfase, do resgate da ênfase na Trindade, ou da Trindade, para a nossa vida, nós experimentamos, então, uma exatidão, ou uma melhor compreensão. Mas a palavra que eu quero enfatizar aqui é exatidão teológica mesmo. A nossa teologia, e eu estou falando aqui, levando em consideração que os irmãos são pastores, ou que não sejam, os irmãos não necessariamente precisam ser pastores ou envolvidos no ministério da pregação da palavra do Senhor. Mas o ponto é, a nossa teologia, ela deve ser tão precisa quanto a revelação escriturística. Então, nós precisamos entender que a adoração ao Senhor, e quando eu falo adoração ao Senhor, eu não estou falando somente de culto público aqui, eu estou falando da vida de modo geral, porque a nossa vida, ela deve ser vivida para Deus, para o Deus triuno. Então, a nossa teologia, a nossa vida, ela deve espelhar essa exatidão, ela deve espelhar essa acuracidade com base no que a própria Escritura me revela. Então, se a Escritura me revela que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas, esse deve ser o sentimento que me leva a Deus. Essa deve ser a minha ótica de vida, essa deve ser a minha compreensão. Continuando aqui, por exemplo, é válido ressaltar que ao abordarmos e enfatizarmos esse aspecto trinitário do culto, não estamos aqui criando algum tipo de tensão entre as pessoas da divindade, como se reivindicássemos algum tipo de sobreposição de uma sobre outra. Cristo sobre o Pai, o Espírito sobre Cristo ou coisa do gênero. Ou como denunciássemos o desprezo de uma em detrimento de outra nos cultos realizados pelos cristãos. Em sua maioria não é isso que acontece. A nossa proposta, como já deve ter ficado claro até aqui, é resgatar a ênfase trinitária, não somente no culto, mas na vida cristã como um todo. Hoje nós não podemos ser pegos pelo nosso zelo, por exemplo, na cristocentricidade, e com isso negligenciarmos todo o embasamento teológico que nos foi revelado por Deus, pelo Deus triuno em sua palavra. O cristomonismo pode ser um erro muito sutil e presente em muitas igrejas. E aí, por exemplo, você tem, eu trouxe aqui a citação do Matthew Host, no artigo em que ele trata sobre cristomonismo também. E aí a fala do Host diz o seguinte, como você pode acompanhar. A princípio, é muito mais fácil para alguns de nós, a despeito do que poderíamos imaginar, aderirmos sutilmente a um cristomonismo. Quando a lei é pregada em nossas igrejas, conforme ela deve ser pregada, e a única aplicação é você não pode guardá-la, mas Jesus pôde, provavelmente você está ouvindo uma pregação cristomônica. Porque a obra trinitária aplicada nesse quesito aqui, por exemplo, a análise da lei. Então, vamos supor que o nosso pastor está pregando um texto de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico ou Deuteronômio. E aí está lá exposto claramente a lei, por exemplo, os 10 mandamentos. E aí é claro que a lei foi dada
com o sentido também, ou com o intuito também, de revelar a nossa incapacidade e a capacidade que o Messias tem de cumpri-la. Mas através de Cristo, o Pai nos direciona à santidade pelo poder do Espírito. Então, você ser cristocêntrico não é simplesmente você dizer que Cristo cumpriu a lei. É você dizer que através do que Cristo fez, pelo poder do Espírito, por ordem de Deus o Pai, nós também podemos seguir a Cristo. Então, agora você tem uma compreensão cristocêntrica, porque é em Cristo somente que nós podemos cumprir a lei, mas também nós temos uma visão ampla e trinocêntrica, através da qual agora a lei tem uso para nós. E aí é o ponto de tensão, por assim dizer, com alguns dispensacionalistas, por exemplo, com relação ao uso da lei, que há um conflito nesse sentido. Exatamente por não compreender a progressividade revelacional e outros aspectos do texto sagrado, então o dispensacionalista vai ter uma dificuldade em encontrar utilidade para a lei, tal como dada no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas aí, então, se você considera a cristocentricidade e principalmente o plano redentivo trinocêntrico, aí, então, você tem não somente a lei como nossa aliada, mas a lei como nosso guia. Mas aí, então, o host vai continuando. Se você quase exclusivamente ouve que, como cristão, suas obras não são aceitáveis a Deus e elas não o agradam, provavelmente você está ouvindo uma pregação cristolônica. Por quê? Cristo criou, as boas obras foram criadas em Cristo para que nós andássemos nela. E agora, então, em Cristo, sim, as nossas obras podem agradar a Deus. Mas veja, você tem um fio condutor. Fora de Cristo, aí realmente está tudo perdido. Porque as nossas obras elas estariam fiadas em nós mesmos. E todo aquele que não está em Cristo pertence a um pacto falido, está no pacto adâmico. Esse pacto está, como disse anteriormente, como Adão pecou, caiu, quebrou a aliança, quebrou o mandamento, esse pacto está falido, esse pacto está caído. Então, realmente, sem Cristo, não há possibilidade nenhuma das nossas obras agradarem a Deus. Mas o ponto não é as nossas obras, são as obras que foram criadas em Cristo para que andássemos nelas. Então, por meio de Cristo, a nossa vida de santidade é aceita por Deus. Mas ainda, se você raramente ouve uma aplicação na pregação, provavelmente você está ouvindo uma pregação cristomônica. Por quê? Porque o que conecta nós a Deus agora é Cristo. Então, o texto sagrado, que é a revelação do Deus triuno, ele é um texto voltado, ele é um texto para a igreja do Senhor. Então, se nas nossas igrejas, por exemplo, não há uma pregação trinocêntrica, não há uma aplicação do texto sagrado às nossas vidas, então, rapidamente você tem uma pregação cristomônica. Por quê? Porque só vai ser possível olhar para Cristo em termos do que Cristo fez. E aí você rapidamente descamba para, por exemplo, usar Cristo como simplesmente um bom exemplo de uma pessoa, sem usufruir de Cristo aquilo que é necessário para a salvação. Que Cristo foi um bom exemplo de um homem bom, que Cristo foi alguém de uma pessoa moral, que Cristo foi um exemplo de amor, mas tudo isso em cima de exemplo, mas não tem nenhuma aplicação, nenhuma referência a como aquele texto realmente interfere na minha vida. E aí, então, você estaria, nesse aspecto, nessa situação, incorrendo em cristomonismo. E aí ele conclui dizendo, é muito fácil cair no cristomonismo. Quanto a isso, você pode objetar. O que há de errado com essas mensagens? A resposta é simples. A resposta simples é que elas não estão retratando fielmente, e aí veja, o que o host coloca, e o que nós estamos abordando aqui também, elas não estão retratando fielmente todo o conselho de Deus. E esse é o perigo do cristomonismo. Existe uma informação que, tomada a priori, ela se assemelha muito à mensagem do Evangelho. Ela se assemelha muito a uma cristocentricidade. Mas
é uma informação incompleta. Então, a resposta simples é que elas não estão retratando fielmente todo o conselho de Deus. Ou, em outras palavras, elas não resumem a totalidade da mensagem de Jesus Cristo e ele crucificado. Que quando você diz Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz, né? Nada me predispus a saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Mas Paulo está sendo cristomônico? Não. Porque a consideração do apóstolo Paulo é de que Cristo foi crucificado de acordo com o plano pré-ordenado por Deus, como nós vimos lá à luz de Efésios capítulo 1. Então, Cristo foi crucificado porque foi um plano arquitetado pela Trindade. Então, mesmo quando Paulo diz isso, que é o centro do evangelho, ainda assim, a consideração de Paulo não é cristomônica, é cristocêntrica, com ênfase trinocêntrica. Ele considera o todo e não a informação repartida da Escritura. Então, ignorar a trinocentricidade da adoração ou da vida cristã como um todo é ignorar a centralidade da estrutura trinitária da própria palavra de Deus como revelação especial do Deus triuno aos seus filhos para orientação em como servi-lo. Desde os primeiros textos do Antigo Testamento, como nós vimos, fica claro que o processo através do qual fomos salvos foi a obra trinitária executada pelo Pai, Filho e Espírito Santo em nos resgatar de maneira magistral através de um plano que compreendeu a administração perfeita do decreto salvífico pela obra de cada pessoa da Trindade. E que essa ação econômica ou exequível das pessoas não as separa, como nunca poderia ser, mas revela a sua harmonia e ação conjunta. Tal é a indivisibilidade do Deus triuno que não podemos conceber. Veja, eu não estou propondo, só para ficar claro aqui, eu não estou propondo confusão nas pessoas da Trindade, a mistura nas pessoas da Trindade. Mas é impossível você dividir isolando fatalmente ou finalmente cada uma das pessoas da Trindade. Então, tal é a indivisibilidade do Deus triuno que não podemos conceber a salvação enfatizando uma delas sem laborar em gravíssimo erro. A nossa vida, nossas obras, nossos pensamentos e palavras devem refletir uma vida que entende, por fé, a revelação do único Deus vivo e verdadeiro que subsiste em três pessoas. Um outro documento confessional reformado aponta para como essa verdade está revelada nas Escrituras nos seguintes termos. Tudo isso sabemos, tanto pelo testemunho das Sagradas Escrituras, quanto pelas obras de cada uma das três pessoas, e especialmente por aquelas obras que percebemos em nós mesmos. Os testemunhos da Escritura que nos ensinam a crer na Trindade Santa estão registrados em muitos lugares no Antigo Testamento, e aquilo que no Antigo Testamento parece um tanto obscuro, no Novo Testamento fica totalmente claro. Então, quando nós nos referimos, por exemplo, pegando o gancho lá do início da nossa aula, quando nós nos referimos, por exemplo, à pregação como cristocêntrica, nós dizemos com isso que a mensagem salvadora, de alguma forma, subordinada ao texto, claro, deve estar presente. O homem perdido em seus pecados estava condenado, é resgatado pela ação graciosa do Senhor. Mas isso não pode ser um pretexto para que enfatizemos uma pessoa da divindade em relação às outras. Como se apenas pelo fato de mencionar ou focalizar a Cristo, nós estivéssemos assim sendo cristocêntricos. Ser cristocêntrico no sermão não é simplesmente você falar de Cristo. É você demonstrar como a obra da salvação, arquitetada pelo Pai, Filho e Espírito, ela é centralizada em Cristo. Nesse caso, nós estaremos incorrendo despercebidamente em cristomonismo. Um louvor que apenas louva a Cristo pela sua morte na cruz pode ser visto como cristомônico, se não alude que o ato foi também idealizado e projetado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Então, pegue, por exemplo, os hinos da época patrística, por exemplo. Eu acredito que o Harry e alguns outros podem estar mais familiarizados, por exemplo, ao Inário Novo Cântico, né? Você tem ali, por exemplo, um cântico, o cântico sexto, salvo engano, ele é um cântico que reflete um hino que era cantado lá atrás, no período patrístico. E claramente você tem a estrutura trinitária ali. Então, os cânticos, desde
a antiguidade, desde a era patrística, estavam preocupados em relacionar no culto público toda a ação salvadora idealizada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o culto é trinocêntrico. Então, caminhando um pouco mais. A oração que é direcionada apenas ao Filho também desliza no mesmo erro. Esta bendita complexidade nos leva a observar o princípio da oração trinitária, da adoração trinitária, perdão. O culto, por exemplo, é o lugar onde mais podemos e devemos perceber a Trindade. Quando adoramos o Pai, Filho e Espírito, por termos sido eleitos antes da fundação do mundo pelo Pai para ser povo de Deus. Em razão disso, termos sido justificados e expiados pelo Filho que veio em nosso resgate, lavando-nos com seu puríssimo sangue para nos apresentar a Deus em perfeito estado, e termos sido alvos da ação do Espírito Santo, que aplicou a obra do Filho em nós e nos purifica todos os dias, nos conformando à imagem do Filho de Deus, dando-nos o poder de andar como ele andou, em novidade de vida e no temor do Senhor, por meio de quem também oramos. Tal é a configuração litúrgica que nós devemos seguir, e esse deve ser o nosso entendimento, nosso sentimento e pensamento quando estamos na presença de Deus no culto público. Adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito através da própria obra do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, caminhando aqui para as nossas considerações finais, à luz da Escritura, o que nós vemos é o progresso da revelação do Deus triuno na história como uma seta que aponta para a própria Trindade. A história é o palco, já diz o Kelvin Van Hooser, né? No livro Drama da Doutrina. A história é o palco onde o Deus triuno se revela. Ato após ato, desde o Antigo Testamento, da revelação de Deus, que descamba no clímax de Cristo, com a chegada de Cristo, ato após ato, vai demonstrando a obra da Trindade. A relação do Pai, Filho e Espírito Santo demonstra como nós estamos inseridos no seu plano divino de glorificação do seu santo nome, num povo que foi eleito, remido e purificado para participar dessa imensa celebração. O Pai elege o povo para a glória do Filho. O Filho que se sacrifica a fim de redimir um povo para a glória do Pai. E o Espírito Santo, fruto do amor infinito do Pai e do Filho, prepara esse mesmo povo para encontrar-se com esse Deus triuno. Se pudéssemos abarcar, então, ou fazer um resumo de toda a vida cristã à luz da obra da Trindade, aqui estaria um resumo. Nossa vida deve ser o reflexo da compreensão dessa verdade única, e toda ela deve ser trinocêntrica, pois assim fomos criados, assim fomos redimidos, dessa forma estamos sendo santificados, para que no dia final sejamos assim glorificados e possamos adorar perfeitamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre. Ok, meus irmãos? Essa é a nossa consideração quanto a essa perspectiva trinocêntrica, por assim dizer. Muito bom, reverendo, essa exposição da necessidade da gente olhar o nosso Deus como triuno, né? E toda a atividade de Deus, apesar de ter os agentes, objetivos, né? De cada plano dentro da obra da salvação, mas Deus, como diz lá na sistemática, a pericorese, né? Em tudo, a Trindade está junto. Aos irmãos, alguém queria fazer uma pergunta nesse segundo bloco? Paz de graça, irmãos. Amém. Eu queria fazer uma pergunta, mais para confirmar se eu entendi mesmo a palestra. Quando o irmão falava sobre a diferença entre cristocentrismo e o cristo-humanismo, penso que é esse termo, o irmão citava que nós deveríamos, né, que automaticamente ser cristocêntrico nos leva a ser trinocêntrico, que estão intimamente ligados, e a questão do cristo-humanismo é uma visão errada de se ver, né, à luz das escrituras. E eu queria, né, em termos de exemplo, se o cristo-humanismo é este exemplo que eu vou dar. Por exemplo, eu vejo muitos irmãos em igrejas também, né, tratando Jesus Cristo como sendo Pai e muitas vezes como sendo o próprio Espírito Santo.
eles afirmam crer na Trindade, mas a forma de tratamento do Filho, em suas orações, muitas vezes, por exemplo, eles ficam orando Jesus Cristo, meu Pai, e depois falam Jesus Cristo, Santo Espírito, como que se estivesse a falar de Jesus, né, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo. Será que isso também tem a ver com Cristo, humanismo, ou uma visão distorcida mesmo da pessoa de Cristo e tudo mais? Sim. Entendi a pergunta. Veja, é possível que haja o que nós chamamos de modalismo, não é? Que é uma perspectiva, na verdade, uma heresia antiga, que via exatamente Deus como sendo uno e se manifestando de maneiras diferentes. Ora ele é o Pai, ora ele é o Filho, ora ele é o Espírito. Então, talvez, eu digo talvez porque eu acho que a oração aí, ela considera as três pessoas, mas as orações desses irmãos talvez se expressem mal. Mas eu acredito que existe essa possibilidade de muitas pessoas, por não compreenderem bem dentro daquilo que é revelado, né? A Trindade sempre será um mistério, né? Como três são um. Mas a Escritura Sagrada, a revelação de Deus, não nos deixa alheios, não nos deixa cego quanto ao que é o que é Deus, né? Então pode ser que dentro dessa perspectiva às vezes superficial que alguns irmãos têm com relação à doutrina da Trindade, haja essas falhas na comunicação, de ora ver Cristo como Deus, ora ver Cristo como o Espírito. Então, o papel dos pastores, o papel da liderança da igreja é realmente enfatizar a consideração triuna que a Escritura tem para com a obra da salvação, para com a obra, com a relação à nossa vida de modo geral. Mas é possível, eu diria que é possível que esses irmãos que oram dessa forma, eles estejam incorrendo nesse erro de fazer com que Cristo pareça simplesmente uma modalidade. Ora é o Pai, ora é o Espírito, ora é o Filho, o que sim seria um equívoco grave, né? Nós sabemos que há um único Deus, mas que esse Deus ele subsiste em três pessoas distintas. Então, não é que ora é Pai, ora é Filho, ora é Espírito. Existe o Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito, terceira pessoa da Trindade, que apesar de nós definirmos como primeira, segunda e terceira pessoa, não existe uma hierarquia. Não é porque é pai que é maior que o filho, não é porque é filho que é maior que o Espírito. São apenas formas através das quais o Deus triuno se revelou. Então, o Pai se revelou como Pai, o Filho revelou-se como Filho e o Espírito como o Espírito Santo. Mas não é que há uma hierarquia na Trindade. As três pessoas da Trindade são distintas, mas, porém, da mesma substância, iguais em poder, iguais em majestade e glória. Não sei se deu para ficar claro a resposta. Amém. Mais alguma pergunta, Marcos? Algum irmão? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas tem a ver um pouco, né, com aquele texto que a gente leu no início de 1 Pedro, que o apóstolo coloca, né, a redenção trinitária como motivo central da alegria do crente. E isso também Isaías, lá em Isaías 61:10, diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, né? Então, trazendo o aspecto de Deus que fomenta a alegria por meio da justificação em Cristo, desse sangue que cobre a multidão de pecados. Então, diante disso, né, de Pedro tá trazendo aos olhos dos crentes que há uma necessidade de a gente não se alegrar simplesmente com as coisas que acontecem na nossa realidade, mas enxergar a redenção como um motivo extremo de alegria. Então, além desse, eu sei que você trouxe muitos exemplos aqui, mas além dessa importância da salvação trinitária para
alegria, para o contentamento do crente, qual outro aspecto da vida prática isso poderia contribuir, na sua opinião? Eu penso que, por exemplo, o que nos motiva nas nossas atividades diárias em termos de uma vida santificada, né? Porque, por exemplo, nós termos ideia de que o Espírito Santo ele foi designado pelo Conselho Trinitário, pela Santíssima Trindade, para a nossa santificação. Quando eu entendo isso, a designação de uma pessoa da Trindade para me santificar, eu acabo descambando, aí você vai me perdoar, mas eu acabo também me alegrando nisso e percebendo o amor de Deus, do Deus triuno, a sua minúcia em nos tratar. Então, por exemplo, eu saber que Deus, o Espírito Santo, está aplicando sobre a minha vida a obra de Cristo, para que eu me conforme à sua imagem. E aí, então, veja, eu posso contemplar estes dois personagens no espectro da salvação. Eu posso ver Cristo como o exemplo, para onde eu devo olhar, e eu posso ver o Espírito que está me moldando para chegar nesse, como posso dizer, nesse parâmetro, para atingir essa perfeição. Então, quando eu entendo essa sistematização, eu posso entender melhor a obra de santificação. Eu posso, por exemplo, ler as Escrituras, os procedimentos de Cristo, como Cristo agiu na sua vida, como Cristo lidou com determinados problemas, e posso perceber, bom, esse aqui é o padrão. E eu sei que, então, à luz do Espírito, eu não somente devo, mas eu posso me achegar a esse padrão. Eu posso viver isso aqui. Veja, o Timothy Keller, naquele livro Igreja Centrada, ele coloca algo interessante, que nós não podemos viver o Evangelho, que o Evangelho é Cristo. Mas qual é a ênfase do apóstolo Paulo? Que nós vivamos por modo digno do Evangelho. E aí entra a questão, a ênfase na santificação. Então, o ponto da trinocentricidade abarcada por nós aqui, além da alegria na vida cristã, como você colocou, que é a ênfase do apóstolo Pedro, a ênfase de Isaías e de outros escritores bíblicos, também poderia, por exemplo, recair em termos da santificação. A minha conduta moral, a minha conduta ética, o modo como eu enxergo o mundo, a minha cosmovisão, o modo como eu me porto, leva em consideração que a Trindade está agindo através de mim, ou está agindo em mim, pelo poder do Espírito Santo, para me conformar à imagem de Cristo, para agrado do Pai. Então, eu acredito que seja um encorajamento a mais no meu processo de santificação. Existem outros aspectos da nossa vida cristã. Já falamos, por exemplo, sobre o culto público, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Veja, Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona em si, né? O Pai, o Filho e o Espírito, numa relação intratrinitária, né? E da mesma forma, o Senhor nos moldou, dando-nos essa capacidade em Cristo Jesus, através do Espírito, por Deus o Pai. Então, da mesma forma como o próprio Deus é um ser relacional, nós também o somos. E aí, qual é o parâmetro? Como é que você se relaciona com as pessoas tendo a Trindade como arquétipo? Veja, o que nós acabamos de escrever aqui, né? O Pai elege um povo para a glória do Filho. E o Filho redime um povo para a glória do Pai. Nem o Pai, nem o Filho estão pensando em sua própria glória. Estão pensando na glória. O Pai promove a glória do Filho. O Filho promove a glória do Pai. E o Espírito? O Espírito prepara o povo para a glória de Deus. Então, nenhuma das pessoas da Trindade está buscando sua própria glória. Da mesma sorte, interessantemente, o apóstolo Paulo nos faz a exortação. Cada um se considere inferior ou considere os outros superiores a si mesmo. Não é que o pai se considere inferior ao filho, o ponto não é esse. Mas qual é o ponto? Cada um não considere o que tem propriamente seu, mas sim o que é do outro, ou seja, ter em mente o bem do outro, a edificação do irmão, a edificação do próximo. E isso, qual é o parâmetro usado pelo apóstolo Paulo? A Trindade. A Trindade se relaciona dessa forma.
Então, nós também nos relacionamos dessa forma. Então, há muitas aplicações, há muitos aspectos da vida cristã através dos quais nós poderíamos vislumbrar essa trinocentricidade, né? Que só foi, talvez, 2, assim, distantes exemplos que nós poderíamos dar dessa situação. Reverendo, você tocou no ponto várias vezes e agora, né, em relação ao culto, as implicações, né, dessa verdade ao culto. E uma coisa que eu tenho observado, e o próprio o A.W. Pink fala um pouco disso, né, que às vezes as pessoas têm fugido de, por exemplo, cantar salmos imprecatórios, porque tem fugido de um Deus que é justo, que se ira. Então, que o povo de Deus deve buscar também louvar o nome de Deus, a pessoa de Deus, a partir da sua ira, na condenação dos ímpios e na condenação do pecado. Isso não seria errado. E muitas vezes o que a gente percebe é que o evangelicalismo brasileiro, de alguma forma, indireta ou diretamente, tem se alimentado da mentalidade de marcião, né? No Novo Testamento é o Deus da graça, o Deus da bondade, no Antigo Testamento é outro Deus furioso, de raiva, da lei, da guerra, da morte. Então, essa separação tem muito fruto, eu creio, né, de a má compreensão da própria pessoa de Cristo, como agente lá da Trindade, agindo em tudo que Deus fez no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o próprio Joe Bick, ele coloca que não é porque não tem o nome de Cristo lá escrito nas letras do Salmo que o ato de você louvar a Deus por meio de um salmo, você não esteja louvando ao próprio Filho. E ele vai explicar justamente essa necessidade de muitos textos ali apontarem para o Messias, né? Sim. Então, é um aspecto muito... É um impacto muito grande se não houver essa compreensão na questão do louvor dentro da igreja. Mas, assim, outro aspecto em relação ao culto que você acha que essa compreensão trinitária, se não for seguida, ou se for seguida, melhor falando, traria mais benefícios ao culto, o culto seria mais digno do Senhor. Eu acho que a própria consideração quanto à atmosfera cultica, ou à atmosfera litúrgica, não é? Muitas pessoas, elas, infelizmente isso acontece muito, elas vão ao culto e quando elas pensam em Deus, o que vem à mente é Cristo. Mas aí, como nós fizemos aqui, né? Vamos recapitular um pouco. Quando você olha para Cristo, dentro do aspecto trinocêntrico, você inevitavelmente precisa se remeter ao plano redentivo. Então, por exemplo, Cristo. Eu estou aqui porque Cristo me salvou. Eu estou cultuando a Deus porque Cristo me salvou. Certo. Salvou de quê? Salvou por quê? Como? Não. Foi a Trindade, desde a eternidade. Aí você precisa se reportar inevitavelmente a isso. Desde a eternidade, o meu nome foi mencionado pelo Conselho Trinitário para que eu fosse eleito, para que eu seja eleito, para que eu fosse elegido, salvo em Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e eu pudesse estar aqui cultuando ao Deus que me elegeu, Pai, Filho e Espírito. Então, eu acho que, em primeiro lugar, levar em consideração a própria atmosfera. Eu estou cultuando ao Pai que me elegeu, por meio de Cristo que me remiu, pela obra do Espírito, que está aplicando constantemente a obra de Cristo sobre a minha vida. Isso só para começar. Quer dizer, estou chegando no culto com isso em mente. Eu estou no culto. Estou lá, por exemplo, lendo. A leitura da Escritura está sendo feita. Não é o elemento de culto, a Escritura lá está sendo lida. Mas quem foi que inspirou os homens antigos a escreverem o texto sagrado? Foi o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo inspirou os homens antigos a redigirem o texto sagrado? Bom, para benefício da igreja. Mas para benefício da igreja, como assim? Para que a igreja que foi redimida por Cristo. Então, o Espírito não revelou, não inspirou os homens antigos a escreverem, a redigirem a revelação, a escreverem a revelação de Deus, não é? Para o nada, mas para benefício da igreja que foi redimida por Cristo.
Então, o que eu estou ouvindo é a leitura do texto sagrado, que foi inspirado pelo Espírito para que eu pudesse ser conformado à imagem de Cristo. Porque o que Deus o Pai quer é que eu seja igual a Cristo. E onde é que eu vou achar isso? Através da Escritura inspirada pelo Espírito. Então, cada momento do culto público, quando analisado à luz da doutrina da Trindade, vai elevar o nosso conceito sobre o que está acontecendo ali no culto. Então, eu acho que a questão, se eu pudesse resumir aqui a resposta, eu acho que a questão é essa, Eri. Quando nós temos uma visão cristomônica do culto, veja, por mais que os elementos estejam ali, você deixa de desfrutar, ou você deixa de dar a dimensão devida ao culto público, à Assembleia Solene. Quando você analisa o culto sobre o locus da doutrina da Trindade, e você tem em mente que você está adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito, você tem que se reportar à obra redentora, ao plano progressivo, à eleição na eternidade, à execução, ao amor do Pai pelo Filho, que descamba no amor de Deus pela igreja. Então, em termos de culto, a administração dos sacramentos, por exemplo, né, você tem ali, por exemplo, na ceia do Senhor, você tem a única representação gráfica da divindade que é autorizada é a ceia do Senhor. Aí você tem ali Cristo sendo demonstrado para nós através do corpo e do sangue. E aí você pode, então, tomar parte na mesa do Senhor, tomando parte no corpo e no sangue de Cristo. E por que você faz aquilo? Porque você crê que você vai ser edificado, você vai ser fortalecido. Mas não é por Cristo, é pelo Espírito. É o Espírito quem está ali me mostrando Cristo e me edificando à luz de Cristo. À luz do que Cristo fez. É o Espírito quem está nos edificando para a glória do Pai. Então, assim, no culto público há diversos aspectos, né? O batismo, o selo do Espírito Santo, né? O que é que o Espírito Santo está fazendo ali, ou fez, e nós estamos demonstrando? É o selo do Espírito. O selo do Espírito que recai sobre quem? Sobre um filho da aliança, que foi redimido por Cristo, por ordem do Pai. Então, enfim, sempre nós vamos girar em torno do plano salvífico, em termos do culto público. Muito bom, reverendo. Mais alguma pergunta? Então, agradeço pelo ter aceitado o convite e nos dar essa aula. Esse tema que é bastante importante aí para a gente, né? Para a gente ter um entendimento correto daquele Deus que nos salvou, daquele Deus que se relaciona conosco. E eu queria aqui compartilhar com os irmãos só sobre a próxima aula. Não sei se eu vou conseguir aqui. Estão conseguindo enxergar aí? Deixa eu interromper o meu. O computador está moendo aqui. Mas estou conseguindo ver aqui. Esse cabo bonito aí. Pastor Daniel Branco, pastor luterano da Congregação Luterana da Reforma, lá em Fortaleza. Ele vai estar trazendo daqui a 15 dias, né, esse sábado próximo, nos tratando, né, desse tema que é bastante importante, está ultimamente em bastante discussão, né, com essa questão da nova perspectiva em Paulo, que muitos têm adotado sem avaliar. E ele vai trazer, né, com base no livro que ele lançou há pouco tempo em relação à justificação, que é um tema essencial, né, enxergar a doutrina da justificação como aquele tema, como Lutero falou, que se não for bem entendido, é aquele tema que faz a igreja cair, né, ruir. Sim. Então é essencial e central para todo protestante. E esse tema, né, tanto historicamente como teologicamente, ele vai estar abordando com a gente daqui a 15 dias. E falando um pouco sobre o seu livro aí, né, que é esse que está com vocês aqui. Para encerrar, eu vou pedir ao irmão reverendo Paulo que encerre com uma oração. Então vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Bondoso
Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, Deus triuno, por nos ter elegido antes da fundação do mundo e em Cristo ter proporcionado a nossa redenção, a qual experimentamos e desfrutamos pelo poder e ação maravilhosa do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a ler a Escritura, a Tua revelação, à luz da doutrina da Trindade, à luz da ação trinitária. Nos ajuda a viver, nos ajuda a estar nos cultos públicos, nos ajuda a diariamente nos lembrarmos de que servimos a um Deus triuno. Tem misericórdia, Senhor, de nós, tem misericórdia desse grupo que tem tanto crescido quanto beneficiado a Igreja de Cristo com conhecimento necessário aqui, a fim de que sejamos melhor instruídos e mais bem instruídos para que possamos te adorar, te servir da melhor forma, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós oramos, abençoa cada um dos irmãos, os irmãos aqui do Brasil, de Angola, que têm estado conosco, participando, ó Deus, dessa reunião. Nos ajude para que cresçamos de maneira uniforme para a glória de Deus o Pai em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito. É assim que nós oramos. Amém.